Meu nome é Sheila Cioli, eu sou uma das idealizadoras do Educatux. O Educatux é um método educacional que juntou a tecnologia com a educação em busca de uma nova maneira de ensinar. Nós trabalhamos nas salas de aula digitais, antiga sala de informática. Os mesmos conteúdos que as crianças vêem na sala de aula de uma maneira diferente. Então a gente trabalha português, matemática, ciências, coordenação motora, tudo que é necessário para uma criança se desenvolver. O projeto surgiu a partir do momento que eu trabalhei em Alagoas, lá durante 10 anos em escola pública. E comecei a perceber que as crianças tinham dificuldade muito grande de aprendizagem. As professoras utilizavam basicamente o giz e o quadro, e era basicamente o que tinha. Tinha uma sala de laboratório lá montada, mas as crianças não faziam uso, ninguém fazia uso, porque não tinha o que usar, como usar. Os professores mal sabiam, às vezes, ligar o computador. E também até a diretora tinha medo que os alunos fossem, não iam quebrar o computador. Então eu comecei a pensar como era que a gente poderia criar novas maneiras para as crianças aprenderem. E junto com a Derbal, a gente começou a pensar numa possibilidade de melhorar esse aprendizado. Daí nós desenvolvemos o Educatux, idealizamos e desenvolvemos o Educatux. O começo foi bem difícil, porque não teve muita aceitação pelos alunos, porque eles estavam habituados a trabalhar, a ir para o laboratório de informática e ficar lá brincando, fazer todo tipo de jogo, até jogos assim, até um pouco violentos. E os professores também foi muito difícil com os professores, que eles não queriam aceitar. A proposta inicial era que os professores fossem junto comigo para a sala, mas assim, não deu muito certo. Eles não aceitaram. Então eu comecei a trabalhar sozinha com as crianças, pegando 40 a 50 minutos cada turma. Os meninos muitas vezes trocavam o jogo, trocavam a atividade por um jogo não muito bom. A gente pediu bloqueio de alguns sites, pediu bloqueio de alguns jogos que não eram viáveis para a educação, não eram jogos educativos. Foi feito esse bloqueio. Os alunos no início xingavam, de tudo quanto era jeito, batiam, saíam da sala, diziam que não queria. E assim, no decorrer do primeiro ano foi muito difícil, tanto em relação aos alunos como em relação aos professores. Então, as habilidades desenvolvidas é o que o aluno tem que aprender naquele determinado período. E quando ele não consegue atingir aquela habilidade, ele está em desenvolvimento, a gente retoma. Então, é isso que eu faço junto com os professores, com as professoras. Quando as crianças não atingem aquela habilidade, ela fala para mim que a gente precisa retomar. A partir do momento que elas me passam o que elas estão trabalhando na sala de aula, eu faço um levantamento de pesquisa em sites, em aplicativos, e busco a melhor atividade para aquela criança naquele momento, ou para aquelas crianças naquele momento. Geralmente a gente trabalha uma habilidade só para a sala toda, mas quando há necessidade de uma criança específica, a gente também vai procurar uma habilidade específica para aquela criança, uma atividade específica ou um jogo específico. As crianças com necessidades especiais também são atendidas pela Educatux. Nós trabalhamos junto com elas e nós percebemos que as crianças têm uma boa aceitação. Elas conseguem fazer o jogo, mesmo quando no início elas não querem fazer, mas aos poucos nós vamos inserindo aquela atividade que as outras crianças estão trabalhando com elas. A gente começa com 5 minutos, vai aumentando para 10, e aos poucos elas vão aceitando trabalhar a mesma atividade, desde que esteja dentro da sua limitação.